Hérnia de disco versus dor ciática, diferenças, gravidade e tratamento. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre a hérnia de disco, eu vou explicar para vocês como que funciona a anatomia da nossa coluna. A gente tem uma estrutura, imagina um bloco, né, de coluna, de um cimento, por exemplo, né, e a gente tem a vértebra e o disco. Vamos dizer que seria o cimento, mas vamos imaginar algo um pouquinho mais mole, com o intuito de amortecimento, tá? Então, cada segmento contém uma vértebra, um disco, uma vértebra, um disco, uma vértebra, um disco. O disco ele tem a função de promover uma estabilidade nessa articulação. Tá? Com os movimentos repetitivos e até com a idade, você começa a ter uma desidratação desse disco, né? O disco ele vai ficando um pouquinho mais frágil com os movimentos repetitivos. E aí, por um movimento simples, você acaba tendo um rompimento da estrutura que acopla, né? Que contém aquele núcleo que a gente chama, que é gelatinoso, mas não imagina que seja uma gelatina mesmo, tá? É algo um pouquinho mais denso. E aí o que acontece é que acaba que indo esse material para fora, né, do disco, e ele entra para dentro do canal da medula. Quando acontece isso, a gente tem um processo inflamatório, tá bom? E aí a gente tem o que a gente chama de dor ciática, né, que é aquela famosa dor na perna, com uma sensação de choque, parestesia e formigamento, tá bom? Eu posso ter uma hérnia de disco, mas não ter dor ciática, tá certo? Algumas hérnias de disco a gente sabe que com o passar do tempo você tem uma desidratação e até o nosso próprio organismo ele consegue limpar, né, aquela estrutura que foi para fora. E com o passar do tempo fica-se lá a alteração anatômica, fica-se a hérnia de disco ou a protusão, mas o paciente ele não tem mais os sintomas que seria a dor ciática. Existe também dores no trajeto do ciático que está associado com compressões musculares. Então eu posso sim ter uma dor na ponta dos dedos com característica de formigamento, parestesia, mas ela vem da região do bumbum, né, do quadril, não necessariamente da coluna. A gravidade, ela só é grave quando você começa a ter uma perda progressiva de força, né? Formigamento, falta de sensibilidade, incontinência urinária, que são todos os sinais clínicos de um quadro neurológico instalado. E não teve uma melhora de 6 meses, né? Aí a gente está diante de algo um pouco mais grave, que aí precisa realmente de um outro tipo de tratamento, que seria voltado a um tratamento cirúrgico ou medicamentoso. Aí quem vai definir isso é o cirurgião especialista em coluna. Mas, assim, de 100%, vamos dizer que 5% dessa população vai ou chega nesse patamar de precisar realmente fazer cirurgia. Então, a gente já entende que você ter uma hérnia de disco, você pode ter uma vida normal, você pode ter um sucesso no tratamento conservador e não precisar ir diretamente para cirurgia. O tratamento desse tipo de condição, ele é voltado com exercícios específicos, a gente usa a maca de tração para auxiliar, a questão da medicação ela influencia bastante, o acompanhamento do médico também, mas o pilar do tratamento é o tratamento conservador e o tratamento fisioterapêutico. Então fique tranquilo. O fato de você ter uma hérnia de disco não significa que é algo grave e que você pode sim ter uma qualidade de vida e voltar a fazer todas as suas atividades sem nenhuma restrição.